Hoje há um tremor na igreja. Existe um abalo no reino espiritual que não podemos ignorar. E do trono de Deus, uma voz forte e clara diz: saiam do meio deles e separem-se. E eu janto que eu falo com você. Querido amigo, porque não é todo lugar que se diz Igreja de Cristo que realmente é um templo do Senhor. Não é todo homem que segura a Bíblia no púlpito e fala em nome de Deus que foi enviado por Ele. E não é toda reunião que louva a Deus que está cheia do Espírito da verdade. Algumas igrejas não são seguras para a sua alma. Algumas igrejas não são santuários. São armadilhas. E algumas dessas chamadas casas de adoração não passam de covis de engano. Queridos, estamos vivendo um tempo de grande confusão, de grandes compromissos e de uma corrupção crescente. E o perigo não está mais apenas fora da igreja. Ele entrou, já se infiltrou na casa de Deus. Jesus alertou: cuidado com os falsos profetas, que vêm a vocês com peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Você consegue ouvir? Eles se apresentam com aparência de justiça, falam com palavras suaves, sorriem, encantam, dizem o que nossos ouvidos querem ouvir, mas suas palavras não geram arrependimento, seus sermões não levam à transformação, seus altares estão cheios de emoções, mas vazios de arrependimento real. Você precisa abrir seus olhos, teste todo espírito, avalie cada mensagem, não pela quantidade de pessoas que ela atrai ou pelas emoções que desperta, mas pela verdade da palavra de Deus. A igreja não pode ser um palco, nem uma plataforma para que os pregadores busquem a fama ou o aplauso. A igreja de Cristo é um campo de batalha pela alma das pessoas. É um hospital para os feridos, um refúgio para os justos e um campo de treinamento para os guerreiros de Cristo. A questão é, o que estamos vendo hoje, o que vemos, infelizmente, é um púlpito cheio de discursos motivacionais que não cortam, que não desafiariam ninguém a se arrepender. Pastores mais preocupados com sua popularidade do que com o cumprimento da vontade de Deus. Onde estão os que pregam a verdade nua e crua? Os que falam sobre o pecado, sobre a necessidade de arrependimento, sobre a justiça de Deus. Onde estão os líderes que não têm medo de chamar a igreja à santidade? Diga não ao pecado. Busque a verdade. Digo a você, se você está numa igreja onde o pecado é ignorado, onde a verdade é manipulada e onde não há espaço para arrependimento genuíno. Eorá desai. Vivemos em um tempo onde a confusão está à porta de muitas igrejas. E a verdadeira adoração a Deus se tornou uma raridade em algumas dessas instituições. Precisamos entender que nem todo lugar que se diz igreja realmente o é. Não, toda reunião de fiéis é verdadeiramente um espaço onde o Espírito de Deus habita. E é por isso que precisamos discernir com sabedoria, pois o engano pode estar mais perto do que imaginamos. A palavra de Deus nos alerta, e o próprio Cristo já nos disse: cuidado com os falsos profetas que vêm a vocês com peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Este é um alerta importante. Não são apenas as igrejas de fora, aquelas que nem se dizem cristãs, que oferecem perigo à nossa fé. Infelizmente, o inimigo tem se infiltrado dentro das próprias igrejas, enganando aqueles que não têm discernimento, aqueles que não testam os espíritos. Igrejas falsas são aquelas que, sob o disfarce da santidade, prevaricam a verdade.
São aquelas onde os pregadores falam lindas palavras, mas que não tocam o coração, não chamam ao arrependimento, não desafiam o pecado, onde, em vez de um verdadeiro altar de adoração, há um palco de entretenimento, onde, ao invés de salvação, há ilusão e promessas vazias. Em muitos desses lugares, a pregação se tornou uma mera exibição. O púlpito deixou de ser um lugar de instrução divina e passou a ser um palco onde os pregadores buscam mais aplausos do que a aprovação de Deus. As mensagens são suaves, agradáveis, e muitas vezes falam que as pessoas querem ouvir, mas não tratam o pecado, a necessidade de transformação, de arrependimento. Essas igrejas não oferecem o alimento espiritual necessário para a salvação. Elas preferem agradar aos homens do que agradar a Deus. Elas querem que você se sinta confortável, mas nunca o desafiam a morrer para si mesmo, a carregar sua cruz como Cristo nos ensina. Como pode uma igreja ser chamada de igreja de Cristo se ela não prega a mensagem de Jesus? Se não vive o exemplo de Cristo, se não desafia seus membros a viver em santidade. A verdade é clara: igrejas que não falam de pecado, que não chamam ao arrependimento, que não falam sobre o poder transformador da cruz, não são igrejas que podem ser chamadas de santuários de Deus. São lugares onde a mentira se disfarça de verdade e onde a salvação se perde em um mar de superficialidade. A mensagem da cruz é escândalo para alguns, mas é poder de Deus para aquelas que creem. Não podemos nos enganar. O caminho para a verdadeira santidade é estreito e cheio de desafios. Não devemos buscar igrejas que nos façam sentir bem, mas sim igrejas que nos levem à presença de Deus, que nos ensinem a morrer para o pecado e viver para Cristo. A verdade é a base sobre a qual toda a igreja de Cristo deve ser construída. Não podemos permitir que a nossa fé seja moldada por falsas doutrinas, nem que a nossa vida cristã seja fundamentada em mentiras e enganos. Precisamos ser um povo que busca a verdade, que ama a verdade, que defende a verdade, porque é ela que nos liberta. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que Cristo nos trouxe não é uma verdade flexível, que pode ser moldada segundo as preferências humanas ou as normas da sociedade. Não. A verdade de Deus é absoluta, é imutável. Ela não se adapta aos tempos nem às circunstâncias. Ela é a mesma ontem, hoje e sempre. Hoje, em muitas igrejas, vemos uma busca incessante por entretenimento, por experiências emocionais que toquem os corações, mas não vemos o verdadeiro alimento espiritual sendo oferecido ao povo. As pessoas entram e saem dessas igrejas sem nunca serem confrontadas com a verdade que transforma. Há uma falta de ensinamento profundo, uma falta de exortação verdadeira. A verdade da palavra de Deus não pode ser negociada. Não podemos abrir mão dela para agradar a multidão, para atrair mais pessoas ou para gerar mais curtidas nas redes sociais. A verdade deve ser a nossa prioridade, mesmo que ela seja desconfortável, mesmo que ela nos desafie, mesmo que ela nos chame ao arrependimento. Quando a verdade é pregada com autoridade, ela corta como uma espada de dois gumes. Ela penetra no coração do homem, revela as intenções mais profundas e nos convida a uma vida de santidade e transformação.
A verdadeira pregação não deve nos deixar confortáveis na nossa condição atual. Ela deve nos incomodar, nos chamar à mudança, à conversão, à purificação. Lembra-se, queridos, uma igreja que não prega a verdade de forma clara e sem compromisso não está cumprindo a sua missão. Se você está num lugar onde a palavra de Deus não é ensinada com firmeza, onde as verdades essenciais da fé são diluídas, você precisa avaliar a sua posição. Sua alma é preciosa demais para ser alimentada com mentiras. Não se conforme com a mentira. Busque sempre a verdade de Deus, pois é ela que traz vida e transformação. Deus nos chama para viver pela verdade. E quando seguimos esse caminho, podemos ter certeza de que estamos trilhando o caminho da verdadeira liberdade. Infelizmente, estamos vivendo num tempo onde muitas igrejas se transformaram em verdadeiros palcos de entretenimento. A adoração, que deveria ser o centro da nossa reunião, foi substituída por apresentações vazias e performances que buscam mais o aplauso do público do que a aprovação de Deus. Muitos líderes têm se preocupado mais com o show que fazem do que com o verdadeiro culto a Deus. A Igreja de Cristo não foi chamada para ser uma plataforma para agradar aos homens ou para vender produtos religiosos. Ela foi chamada para ser um lugar de adoração genuína, de ensino da palavra e de transformação espiritual. A adoração não é sobre a qualidade da música ou a perfeição da performance, mas sobre a sinceridade do coração, a reverência a Deus e a entrega total de nossa vida a Ele. Quando olhamos para o modelo de igreja que Jesus estabeleceu, vemos que Ele nunca se preocupou com o espetáculo. Ele se preocupava com as almas. Ele se preocupava com as pessoas e com a sua verdadeira necessidade de reconciliação com o Pai. No entanto, vemos muitas igrejas que se tornam um espetáculo, onde o que importa é a experiência emocional, a sensação de bem-estar que as pessoas sentem, e não a mudança profunda que acontece quando o Espírito Santo toca o coração. A verdadeira adoração não é aquela que faz as pessoas saírem da igreja dizendo: que bom que me senti bem hoje. A verdadeira adoração é aquela que faz o coração dizer: eu sou um pecador, preciso de Jesus, e desejo ser transformado. A verdadeira adoração gera arrependimento, gera santidade, gera transformação. Deus não quer que participemos de uma igreja que nos trata como se fôssemos espectadores em um show. Ele nos chama para sermos participantes ativos, para sermos a igreja, o corpo de Cristo, unidos, adorando em espírito e em verdade. Isso não significa que a música ou a mensagem deva ser de baixa qualidade, mas significa que o foco deve ser sempre no Senhor e não em nós mesmos. A igreja não é um palco, mas um altar de adoração. Não busque entretenimento, busque a presença de Deus. Se a sua igreja se tornou um lugar onde o foco não está mais em Deus, onde o objetivo não é mais adorar e servir a Ele, você precisa reconsiderar sua participação. Nossa alma não foi feita para ser alimentada por entretenimento vazio, mas pela verdadeira palavra de Deus que transforma, que edifica, que nos leva a viver uma vida de santidade. Vivemos em um tempo em que muitas igrejas tentam oferecer um evangelho sem custos, um evangelho que não exige transformação, que não chama o arrependimento, que não nos desafia a abandonar os nossos pecados. Mas a verdade é que um evangelho sem arrependimento não é o evangelho que Cristo pregou. Jesus nos ensinou que, para segui-lo, devemos negar a nós outros mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. Ele nunca prometeu uma vida fácil, livre de sofrimento ou de sacrifício. Pelo contrário,
Ele nos chamou a uma vida de compromisso e de transformação profunda. O arrependimento não é uma opção, é uma necessidade vital para aqueles que desejam seguir a Cristo de verdade. Muitas igrejas hoje pregam um evangelho que só fala sobre bênçãos, prosperidade e felicidade, mas se esquece de falar sobre o pecado, sobre a necessidade de arrependimento e de uma vida transformada. O arrependimento não é algo que devemos deixar de lado, como se fosse algo desconfortável ou antiquado. Pelo contrário, é o ponto de partida para a verdadeira mudança em nossa vida. O arrependimento é uma atitude do coração, um reconhecimento sincero de que pecamos contra Deus e precisamos da sua graça para mudar. Não podemos viver na ilusão de que podemos continuar em nossos pecados e ainda experimentar as bênçãos de Deus. O verdadeiro evangelho exige uma entrega total, uma mudança de mente e de coração. Em muitos lugares, o evangelho foi diluído, tornando-se apenas uma mensagem de consolo, mas o evangelho de Cristo é uma mensagem de transformação. O evangelho verdadeiro nos chama a morrer para o pecado e a viver para Deus. Ele nos chama a sermos santos, assim como Ele é santo, e essa chamada ao arrependimento não é uma mensagem de condenação, mas de salvação, de vida nova em Cristo. O verdadeiro evangelho não é sobre sentir-se bem, mas sobre ser transformado. O arrependimento é o caminho para a verdadeira liberdade. Se você está numa igreja onde o arrependimento não é ensinado, onde o pecado é tratado com leveza e onde a transformação não é um objetivo, você precisa buscar a verdadeira mensagem do evangelho. O arrependimento é a chave que abre a porta para uma vida em Cristo. Uma das maiores tragédias que podemos enfrentar é estar numa igreja onde a presença de Deus se foi. A sensação de vazio, de secura espiritual. É um alerta claro de que a igreja perdeu o que é essencial à presença de Deus. Infelizmente, muitas igrejas hoje continuam suas atividades realizando cultos, eventos e programações, mas sem que a presença do Espírito Santo esteja realmente ali. Quando o Espírito Santo se retira, tudo o que resta é um ambiente religioso sem poder. A música pode ser animada, as palavras do pregador podem ser eloquentes, mas o vazio espiritual se torna palpável. O Senhor não está mais ali. E as pessoas, muitas vezes, nem percebem, elas continuam indo, participando, mas suas almas estão secas. Suas vidas não experimentam mudança. A verdadeira igreja de Cristo não é apenas um lugar onde os cristãos se reúnem para ouvir palavras agradáveis e sentir boas emoções. A verdadeira igreja é um lugar onde a presença de Deus é palpável, onde o Espírito Santo move corações, transforma vidas e traz um profundo arrependimento. Quando o Espírito Santo está presente, as pessoas são desafiadas a viver em santidade, a abandonar o pecado e a viver de acordo com a vontade de Deus. Não podemos nos conformar com uma igreja que não tem a presença de Deus. Não podemos nos contentar em frequentar um lugar onde as atividades religiosas são realizadas como um simples ritual, sem que haja um verdadeiro encontro com o Senhor. Nossa alma não foi feita para ser alimentada por entretenimento, por palavras vazias ou por promessas de felicidade terrena. Nossa alma foi feita para ser transformada pela presença do Altíssimo. Jesus disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. A verdadeira igreja é aquela que, quando se reúne, experimenta a presença viva de Deus. É aquele lugar onde, ao cantar, ao orar, ao ouvir a palavra, somos tocados de maneira profunda e verdadeira. Não é apenas um lugar de reunião, mas um lugar de transformação. Você não pode se contentar com um lugar sem a presença de Deus. Sua alma merece mais do que isso.
Busque a presença do Senhor onde Ele realmente habita. Portanto, se você está numa igreja onde o Espírito Santo não tem liberdade para agir, onde a presença de Deus não é sentida de maneira viva, é hora de refletir e perguntar a si mesmo: minha alma está sendo alimentada e estou sendo desafiado a viver uma vida transformada em um mundo que cada vez mais exalta os líderes, as figuras públicas e os entretenimentos. Precisamos lembrar que a verdadeira igreja de Cristo exalta apenas um nome, o nome de Jesus. A igreja não é sobre personalidades ou fama, não é sobre o pregador ou sobre a música. A verdadeira igreja é sobre a exaltação de Cristo, o Filho de Deus. Aquele que morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Infelizmente, em muitas igrejas de hoje, vemos um foco indevido em líderes humanos. O nome de Jesus é colocado em segundo plano, enquanto o nome de pastores e líderes se torna o centro das atenções. As pessoas vêm não para adorar a Cristo, mas para adorar as figuras que ocupam o púlpito. Isso é uma distorção do propósito da igreja. A igreja de Cristo foi chamada para glorificar o nome de Jesus, não para criar ídolos humanos. Quando Jesus entrou em Jerusalém, as multidões clamaram: Hosana ao filho de Davi. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Eles estavam proclamando a grandeza de Jesus, exaltando-o como Rei e Salvador. Não é a igreja de Cristo que deve ser exaltada, mas sim Cristo. O foco de nossa adoração deve ser sempre nele, porque é Ele quem nos dá a vida, quem nos perdoa e quem nos transforma. A verdadeira igreja é aquela onde o nome de Jesus é o centro de tudo, onde cada ação, cada culto, cada palavra pregada e cada louvor cantado é para a sua glória. Não podemos nos permitir ser desviados desse propósito. Precisamos ter uma igreja que não apenas pregue sobre Jesus, mas que viva para Jesus, que o coloque acima de tudo e de todos. Quando a igreja exalta o nome de Jesus, ela se torna um farol de luz em um mundo escuro. Quando as pessoas entram num lugar de adoração, elas devem ser confrontadas com a presença de Cristo, com a sua glória, com o seu poder de transformar vidas. Não há maior honra do que glorificar o nome de Jesus. E quando Ele é exaltado, todas as coisas se alinham com a vontade de Deus. A verdadeira igreja exalta o nome de Jesus, não o nome de homens. É Ele quem deve ser glorificado em tudo. Portanto, pergunte-se: o nome de Jesus está sendo verdadeiramente exaltado em sua igreja? Ele está no centro da adoração? Ou estamos nos distraindo com outras coisas? A igreja deve ser um reflexo da grandeza e do poder de Cristo. E só assim seremos uma verdadeira luz neste mundo. A igreja de Cristo nunca foi chamada para ser cúmplice do pecado, nem para conformar-se com as tendências do mundo. No entanto, vemos hoje muitas igrejas que têm se adaptado tanto aos valores e comportamentos da sociedade moderna, que perderam o caráter distintivo do povo de Deus. A verdade é que não podemos servir a dois senhores. Ou escolhemos viver para Cristo, ou escolhemos viver de acordo com as normas do mundo. Muitas igrejas. Vemos a tolerância ao pecado sendo mascarada em nome do amor. A mentira de que Deus ama todos. Então todos podem viver como quiserem e tem se espalhado, criando um ambiente onde a santidade e o arrependimento são ignorados. A palavra de Deus nunca foi tão distorcida como agora. E muitas igrejas têm se adaptado aos valores culturais,
com medo de ofender as pessoas, preferindo agradar aos homens a agradar a Deus. Mas a Escritura é clara: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somos chamados para ser diferentes, para viver de maneira que reflita a santidade de Deus. Não podemos nos conformar com o pecado. Não podemos acomodar-nos às mentiras que a sociedade nos impõe. O perigo da conformidade é que ela nos rouba a nossa identidade em Cristo. Quando aceitamos os valores do mundo, perdemos a luz que deveríamos refletir. Não estamos mais sendo uma cidade iluminada sobre a colina, mas sim parte da escuridão que dominou este mundo. O Evangelho de Cristo nos desafia a viver de maneira contrária ao que o mundo prega. Hoje, muitas igrejas se tornaram pacíficas com o pecado, tentando agradar a todos e não ser incômodas. Mas, queridos, a verdadeira igreja não pode ter medo de chamar o pecado pelo nome. Ela deve confrontar a cultura com a verdade de Deus e não se curvar diante das pressões do mundo. Não se conforme com o pecado e as falsas ideologias do mundo. Seja separado, pois Deus nos chamou para a santidade. Se sua igreja está mais preocupada com as opiniões do mundo do que com a vontade de Deus, é hora de refletir. Precisamos de uma igreja que não se acomode com as mentiras, mas que seja firme na verdade, que não se amolde aos padrões do mundo, mas que seja transformada pelo poder de Deus. Nos tempos de hoje, vemos muitas igrejas que foram transformadas em verdadeiros negócios. O que deveria ser um lugar de adoração, de ensino e de transformação espiritual se tornou um palco para a busca de lucro e poder. Pastores que mais parecem empresários e igrejas que funcionam como empresas, com metas de crescimento, aumento de dízimos e ofertas, e até mesmo estratégias de marketing para atrair mais clientes. A Igreja de Cristo nunca foi chamada para ser um negócio. Não fomos chamados para construir impérios financeiros ou para buscar sucesso mundano. O Evangelho de Cristo não pode ser reduzido a um produto a ser vendido ou uma marca a ser promovida. Quando começamos a tratar a igreja como um negócio, perdemos de vista o verdadeiro propósito para o qual fomos chamados: glorificar a Deus, edificar os corações das pessoas com a verdade de sua palavra. Jesus mesmo fez questão de demonstrar sua ira quando entrou no templo e viu que o lugar de adoração havia se tornado um mercado. Ele expulsou os cambistas e disse: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. O templo, a igreja de Deus, nunca foi projetado para ser um local onde se trocam interesses financeiros. O propósito da igreja é a adoração a Deus e a transformação das vidas por meio do poder do Espírito Santo. E é justamente aqui que muitos estão falhando ao tentar encaixar os valores do mundo nos princípios do reino de Deus. A missão da igreja não é enriquecer através de seus membros ou vender a fé, mas sim pregar o arrependimento, a salvação em Cristo e o poder do Evangelho para transformar vidas. Infelizmente, hoje vemos pastores preocupados em expandir seu negócio, muitas vezes sacrificando a mensagem do Evangelho em nome de uma falsa prosperidade. Eles pregam sobre riqueza material e sucesso, mas se esquecem de que Cristo nos chamou para viver em humildade e serviço, e não para buscar fama ou poder pessoal. A igreja de Cristo não é um negócio. Não podemos transformar a casa de Deus em uma plataforma para lucro e status. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, não um produto para ser vendido.
A verdadeira igreja de Cristo não pode ser medida pelo número de membros ou pela riqueza de seus templos. Ela é medida pela pureza do evangelho que prega, pela sinceridade da adoração que oferece e pela transformação genuína que ela traz na vida das pessoas. Devemos voltar ao foco original da igreja, a adoração a Deus em espírito e em verdade, e a proclamação do evangelho que salva e liberta. A palavra de Deus é clara. Se a igreja onde você frequenta não está pregando a verdade, não está levando você a viver uma vida transformada em Cristo. Então é hora de sair. O Senhor nos chamou para sermos separados, para não nos conformarmos com aquilo que é falso e prejudicial à nossa alma. Muitas vezes é difícil tomar essa decisão. Podemos ter amigos, vínculos emocionais e até mesmo um certo conforto no ambiente da igreja. Mas a nossa alma não pode ser sacrificada em nome de um sentimento de pertencimento. Deus não quer que sejamos parte de uma comunidade religiosa onde a verdade é sacrificada, onde o pecado é tolerado e onde a palavra de Deus é distorcida para agradar os homens. Ele nos chamou para viver na luz. E a luz da verdade nunca pode ser escondida. Se em algum lugar a verdade de Deus não está sendo pregada, se o pecado é aceito sem arrependimento e a santidade é ignorada, então não estamos mais em um lugar seguro para a nossa alma. Jesus nos alertou para que tomássemos cuidado com os falsos profetas. Ele disse que muitos viriam em seu nome, mas que por dentro seriam lobos devoradores. Não devemos nos enganar pelas aparências. Mesmo que a igreja pareça ser um lugar agradável, se ela não está fundamentada na verdade de Cristo, se ela não chama os membros ao arrependimento e à transformação, então ela não está cumprindo o seu propósito. O apóstolo Paulo nos alerta: sede imitadores de mim, como também eu sou de Cristo. A igreja deve ser uma representação de Cristo aqui na terra. Se a igreja onde você está frequentando não está imitando a Cristo, se ela não está seguindo a verdade da palavra de Deus, errado é você se afastar. Não podemos comprometer a nossa fé e a nossa santidade por causa de vínculos humanos ou por causa de nossa própria comodidade. Se sua igreja não está pregando a verdade, não está vivendo em santidade e não está conduzindo as almas a Cristo. É hora de sair e buscar um lugar onde a palavra de Deus é pregada em sua totalidade. É um chamado a refletir sobre a seriedade de nossa fé. A nossa lealdade deve ser para com Cristo e não para com uma instituição que se afastou do Evangelho. Nossa alma é preciosa demais para ser alimentada com mentiras. Por isso, precisamos tomar a decisão de sair das igrejas falsas e procurar um lugar onde a verdade de Deus seja pregada com fidelidade. Uma igreja segura para a nossa alma é aquela onde a palavra de Deus é pregada sem distorções, onde a verdade não é negociada, onde a santidade é exaltada e onde o Espírito Santo tem liberdade para operar. Não devemos nos contentar com uma igreja onde os ensinamentos são superficiais ou onde o pecado é tolerado. A verdadeira igreja de Cristo é aquela onde o foco está na exaltação de Deus, na proclamação do Evangelho e na transformação genuína das vidas. Uma igreja segura para a alma é aquela que não tem medo de confrontar o pecado. Quando falamos de pecado, falamos de algo que nos afasta de Deus, algo que corrompe a nossa natureza e nos impede de viver a vida plena que Ele deseja para nós. A verdadeira igreja não deixa o pecado passar despercebido, mas o confronta com a verdade do Evangelho e chama as pessoas ao arrependimento. É uma igreja que tem a coragem de desafiar a sociedade em suas falácias, mas que também ama o pecador, oferecendo-lhe o perdão de Cristo. Além disso, uma igreja segura para a alma é aquela onde a presença de Deus é palpável,
Não estamos falando de um lugar de entretenimento ou de um ambiente onde as emoções humanas são o foco. Estamos falando de uma comunidade onde a presença do Espírito Santo é evidente, onde a adoração verdadeira e a oração fervorosa acontecem. Uma igreja segura para a alma é uma igreja onde as pessoas realmente encontram Deus e experimentam sua transformação em suas vidas. Uma igreja segura para a alma também é uma igreja que não tem medo de ensinar os princípios fundamentais da fé cristã. A Bíblia deve ser o fundamento de tudo o que acontece ali. Quando a palavra de Deus é ensinada com clareza e sem compromisso, ela molda as vidas, traz conhecimento e compreensão e leva as pessoas a uma vida de obediência a Cristo. Uma igreja segura é aquela onde a verdade de Deus é pregada com ousadia, onde a presença de Deus é sentida e onde a santidade é ensinada e vivida. Se você está numa igreja que preza pela palavra, que exalta Cristo e que chama os membros à santidade, você está num lugar seguro. Mas se sua igreja está mais preocupada com entretenimento ou com agradar aos homens do que com ensinar a verdade de Deus, então você deve reconsiderar sua presença ali. Hoje, muitas igrejas têm se preocupado mais com os números do que com a qualidade espiritual de seus membros. As estatísticas de crescimento, a quantidade de novos convertidos e o tamanho do templo se tornaram mais importantes do que a verdadeira transformação espiritual. No entanto, a igreja de Cristo não foi chamada para ser medida pelo número de pessoas, mas pela profundidade espiritual que ela gera em cada membro. Quando a verdadeira igreja de Cristo se reúne, o foco não está em lotar o salão, mas em trazer o reino de Deus para a vida das pessoas. A igreja verdadeira cresce espiritualmente, e não simplesmente em termos de quantidade. Ela é formada por pessoas que buscam uma vida de santidade, que desejam viver de acordo com os princípios do Evangelho e que estão comprometidas em obedecer à palavra de Deus. É importante que entendamos que o crescimento numérico de uma igreja não deve ser o principal objetivo. O verdadeiro crescimento é o crescimento espiritual, que se manifesta em vidas transformadas, em pessoas que vivem o amor de Cristo, que buscam a pureza e que são comprometidas com a missão de evangelizar. O objetivo da igreja de Cristo é fazer discípulos, não simplesmente aumentar o número de frequentadores. A igreja verdadeira é aquela que se preocupa em fazer com que cada membro viva de acordo com a palavra, em discipular, em ensinar a verdade, em promover a edificação do corpo de Cristo. O crescimento da igreja de Cristo não se mede por quão grandes são os eventos, mas pelo impacto real que ela tem na vida das pessoas. Uma igreja que ensina, corrige, exorta e fortalece seus membros em Cristo, está cumprindo sua missão verdadeira. O verdadeiro crescimento da igreja é espiritual, não numérico. Nossa missão não é encher bancos, mas transformar vidas. Se a igreja onde você está frequentando está mais preocupada com o tamanho do templo ou com a quantidade de pessoas, e menos com a profundidade da transformação espiritual dos membros, é hora de refletir sobre a verdadeira missão da igreja. O foco da igreja de Cristo deve ser sempre o reino de Deus e a edificação do corpo de Cristo em santidade. Muitas igrejas, há uma grande falta de ardor espiritual. As pessoas podem estar frequentando regularmente, mas o fogo do primeiro amor se apagou, a paixão por Cristo, o desejo ardente de servi-lo, de viver em sua presença, diminuiu ao longo do tempo, e é exatamente aí que mora o grande perigo: perdermos o nosso primeiro amor. Aquele amor
fervoroso, incondicional por Jesus, que nos levava a fazer tudo por Ele, que nos fazia querer seguir seus passos com alegria e gratidão. Diz em sua mensagem à igreja de Éfeso. Diz: tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Esse é o chamado que devemos ouvir hoje, um convite para voltar ao primeiro amor, ao amor genuíno por Cristo. Quando estamos apaixonados por Jesus, não medimos esforços para seguir seus ensinamentos. Não procuramos desculpas para a obediência, mas desejamos agradá-lo em todas as áreas de nossas vidas. O primeiro amor não é algo que se perde de repente, mas sim algo que se apaga aos poucos. À medida que nos distraímos com os afazeres do dia a dia, com as preocupações e tentações do mundo, muitas vezes nos tornamos complacentes, achando que basta uma religiosidade sem intensidade, sem realmente buscar a presença de Deus com fervor. Mas a verdade é que, sem esse amor ardente, nossa fé perde a força e a vida cristã se torna mais uma obrigação do que uma expressão de adoração genuína a Cristo. Voltar ao primeiro amor é voltar a ser como éramos no começo da nossa jornada com Cristo, com um coração cheio de gratidão, com uma vontade inabalável de servi-lo, com uma fé viva que nos leva a ações concretas. Esse é o verdadeiro avivamento que precisamos ver nas igrejas de hoje. Um avivamento que começa nos corações daqueles que amam a Cristo de verdade e que desejam vivê-lo intensamente. Volte ao primeiro amor. Deixe que o fogo de Cristo arda novamente em seu coração e sua vida será transformada. Se você sente que perdeu esse primeiro amor, e há de buscar a face de Deus de novo, de se arrepender e de renovar sua paixão por Cristo, Ele está pronto para restaurar esse amor e trazer de volta a chama do Espírito em sua vida. A verdadeira igreja de Cristo não pode viver sem a presença do Espírito Santo. Ele é quem nos guia, quem nos ensina, quem nos capacita a viver a vida cristã de maneira fiel e verdadeira. A igreja não foi chamada para ser um lugar de simples reuniões sociais ou atividades religiosas sem poder, mas para ser um templo vivo da presença de Deus, onde o Espírito Santo tem total liberdade para mover-se e transformar as vidas. O Espírito Santo não é um acessório da igreja. Ele é o coração pulsante de toda a nossa existência como corpo de Cristo. Ele é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que nos consola em tempos de aflição e que nos capacita a viver em santidade. Sem o Espírito Santo, não há verdadeira adoração. Sem Ele, nossas palavras, nossos cantos, nossas orações e até mesmo nossas ações se tornam vazias e sem poder. A presença do Espírito Santo é a marca da igreja verdadeira. Quando Ele habita em um lugar, algo se torna diferente. As vidas são transformadas. Os corações se quebrantam. O arrependimento floresce e a adoração se torna verdadeira. Não se trata de um evento emocional, mas de uma verdadeira experiência espiritual que muda a vida de cada pessoa que se rende ao poder de Deus. Quando olhamos para a igreja primitiva, vemos que o grande segredo de sua força estava no fato de que os cristãos estavam cheios do Espírito Santo. Eles não pregavam com palavras vazias, mas com o poder do Espírito. Eles não curavam pelas suas próprias forças, mas pela autoridade do nome de Jesus e pelo poder do Espírito. E é isso o que falta em muitas igrejas hoje.
a ousadia do Espírito Santo para pregar, para curar, para libertar e para transformar. A igreja que não recebe o Espírito Santo não tem poder. A verdadeira igreja de Cristo é aquela onde o Espírito de Deus tem total liberdade para operar. Se sua igreja não permite a ação do Espírito Santo, se a palavra é pregada sem unção, se não há lugar para o mover de Deus, você precisa buscar um lugar onde a presença de Deus seja reconhecida e reverenciada. Só o Espírito Santo pode transformar nossas vidas e fazer da igreja um lugar de verdadeira adoração e santidade. A igreja de Cristo deve viver com uma expectativa constante da sua volta. A vida cristã não é apenas sobre os desafios e as bênçãos deste mundo, mas é sobre viver com os olhos fixos na eternidade. A volta de Cristo é uma realidade que deve nos motivar a viver de maneira santa, a manter nossas roupas espirituais limpas e a trabalhar diligentemente na missão que Ele nos confiou. Jesus nos advertiu que Ele voltaria, mas que ninguém sabe o dia nem a hora. Porém, Ele também nos deu sinais de como podemos estar preparados para a sua chegada. A igreja que está pronta para a volta de Cristo é uma igreja que vive em santidade, que prega a palavra de Deus sem compromissos e que nunca perde de vista a missão de alcançar o perdido. Ela não é uma igreja acomodada ou conformada com os padrões deste mundo, mas uma igreja que vive em expectativa, com os olhos fixos no céu, aguardando a vinda do seu Senhor. No entanto, a volta de Cristo traz consigo um grande desafio. Muitos cristãos, ao longo da história, se acomodaram em sua fé, vivendo como se o retorno de Cristo fosse algo distante e irrelevante para suas vidas diárias. Mas a verdade é que precisamos viver cada dia como se fosse o último. Não podemos esperar para nos arrepender ou para viver em santidade somente quando acharmos que é hora. Devemos estar preparados agora, vivendo com fé e obediência, sem procrastinar. A igreja que está preparada para a volta de Cristo é uma igreja que está cheia de vigilância, oração e paixão pela missão de Deus. Ela não se deixa abater pelos problemas do mundo, mas se mantém firme, com os olhos fixos em Cristo e em sua promessa de retorno. Ela é uma igreja que, ao invés de se distrair com as coisas passageiras, se empenha em guardar sua pureza, sua fé e seu zelo por Deus. A volta de Cristo está próxima. A igreja precisa estar pronta, sem manchas, sem ruga, vivendo em santidade e aguardando com fervor a sua chegada. Este é o nosso chamado final. A igreja que está preparada para a volta de Cristo não é aquela que vive de maneira relaxada, sem compromisso, mas aquela que se santifica, que guarda a palavra e que trabalha arduamente para cumprir a missão que o Senhor nos confiou. A eternidade é real. E nossa vida aqui será julgada de acordo com as escolhas que fizemos. Portanto, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Prepare-se para o retorno de Cristo. Viva com santidade. E seja parte da igreja vitoriosa que Ele levará para si. Nos últimos tempos, estamos vendo uma divisão clara entre aqueles que realmente seguem a Cristo e aqueles que se contentam com uma fé superficial. A verdadeira igreja de Cristo não será abalada pelas dificuldades do mundo. Ao contrário, ela se fortalecerá, se purificará e se tornará cada vez mais visível à medida que os tempos se tornam mais desafiadores. Ela não será uma igreja escondida ou inativa, mas uma igreja que brilha intensamente no meio das trevas. Jesus nos disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. A verdadeira igreja será uma cidade luminosa,
visível a todos, porque reflete a luz de Cristo. O mundo está em trevas e as pessoas estão buscando respostas. A igreja deve ser a luz que guia o caminho para Cristo, a esperança em meio à desesperança, a verdade em meio à mentira. Se a igreja está cumprindo sua missão, ela não pode ser ignorada. Roger, a igreja de Cristo está sendo chamada a sair de sua zona de conforto, a se posicionar com ousadia em um mundo que tenta silenciar. Não podemos nos esconder ou ceder ao medo do que o mundo pensa de nós. A verdadeira igreja não tem medo de ser diferente, de ser uma voz que clama no deserto, de ser uma luz que incomoda os que estão nas trevas. Ela não se conforma, mas se levanta firme na fé, convicta de sua missão. O apóstolo Paulo nos exorta a brilhar como estrelas no mundo, mantendo a palavra da vida. A igreja verdadeira é aquela que mantém a palavra de Deus, que não a distorce para agradar aos homens, mas que a vive e a ensina em sua pureza. Ela se mantém fiel, mesmo quando a cultura tenta nos empurrar para longe da verdade. É uma igreja que brilha na escuridão, porque sua fundação é Cristo. E sua missão é espalhar a luz de sua salvação por todos os cantos da terra. A igreja verdadeira brilhará como uma luz no fim dos tempos, não pelo número de seus membros ou pela popularidade que alcança, mas pela fidelidade à palavra e pelo poder do Espírito Santo. A verdadeira igreja de Cristo não será uma igreja de sombras, mas uma igreja que vive na luz, que denuncia a escuridão e que, com coragem, proclama o evangelho de salvação. Ela será incomodada pelo pecado, mas ao mesmo tempo será a única fonte de cura, levando todos os que se arrependerem a encontrar paz e reconciliação com Deus. Nos tempos em que vivemos, é essencial que a igreja se agarre à palavra de Deus como seu alicerce inabalável. Vivemos numa época onde as opiniões humanas, as ideologias e as filosofias do mundo tentam substituir a verdade bíblica, fazendo com que muitas igrejas desviem de sua missão original. Mas a igreja verdadeira é aquela que permanece firme na palavra de Deus, que a vive e a ensina em sua plenitude, sem concessões ou distorções. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas ou uma coleção de conselhos morais. Ela é a palavra viva de Deus, capaz de transformar o coração humano e orientar os filhos de Deus em todas as áreas da vida. Quando uma igreja vive de acordo com a palavra de Deus, ela reflete o caráter de Cristo. Ela se torna uma comunidade que busca a santidade e a justiça, e não se deixa influenciar pelas pressões do mundo. Infelizmente, muitas igrejas estão trocando a palavra de Deus por ensinamentos que agradam aos ouvidos, por mensagens motivacionais ou por doutrinas que se adaptam ao gosto do povo. Essas igrejas acabam tornando-se irrelevantes no reino de Deus, porque não tem mais a base sólida da verdade. Elas se tornam como edifícios construídos sobre areia, que não resistem aos ventos e tempestades da vida. Jesus, em sua sabedoria, nos ensinou que aquele que ouve suas palavras e as pratica é como um homem prudente que constrói sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve suas palavras e não as pratica é como um homem insensato que constrói sua casa sobre a areia. A igreja que vive conforme a palavra de Deus será inabalável, mesmo nas tempestades, porque sua fundação é sólida. Ela pode ser desafiada, perseguida, mas nunca será destruída. A verdadeira igreja vive pela palavra de Deus.
não pela opinião popular, não pelos desejos da carne, mas pela verdade que é eterna e inalterável. A igreja que vive de acordo com a palavra de Deus não é apenas uma instituição religiosa, mas um corpo vivo de crentes que busca refletir a vida de Cristo. Ela é cheia de sabedoria. É uma comunidade de transformação, onde os membros se amam, se corrigem mutuamente e caminham juntos em direção à santidade. Se a sua igreja não está firmada na palavra de Deus, se a Bíblia não é o centro da pregação e do ensino, então é hora de reconsiderar onde você está buscando alimentar sua alma. A única forma de crescer espiritualmente e permanecer firme na fé é vivendo segundo a palavra de Deus, que é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho.